A todos os nossos irmãos que estão conectados conosco essa noite de sexta-feira, dia 5 de junho. Nós estamos aqui iniciando a nossa live nesta noite de sexta-feira. Estamos então, eu e a minha esposa, estamos aqui para apresentar essa live. Pedimos que vocês se conectem conosco, escrevam para nós, compartilhem, deixe seu joinha e, enfim, participe da nossa live, que vai ser muito gratificante. Escrevam e nós estaremos anunciando aqui a presença de vocês. Também nós estamos no YouTube, pedimos que vocês se inscrevam no canal e compartilhe, deixe seu like e quem nem diz Alexandre Garcia ou seu dislike. Vamos iniciar então com a oração com a minha esposa, ela vai dar o seu boa noite e vai fazer uma oração para que assim nós venhamos iniciar o trabalho da live dessa noite para louvor, honra e glória do nosso Deus. Minha esposa. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor alcance a vida de cada um e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos orar então. Senhor Deus e Senhor Pai, nós te agradecemos pelo dia que tu nos concedeu, pela tua graça, cuidados, proteção, por tudo, Senhor, nós te louvamos. Senhor, e queremos te pedir, Senhor, que tu venha abençoar a vida dos ouvintes, aqueles que estarão ouvindo a tua palavra, que essa palavra possa servir de alimento, Senhor, e que possa fazer morada no coração dessas vidas e que aqueles que ainda não te aceitaram como Salvador possam te aceitar através desta palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e tudo nós entregamos nas tuas mãos, no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, muito bem. Estamos então aqui nessa noite para falarmos, dando início à carta do apóstolo Pedro nessa noite. Nessa noite nós vamos iniciar uma nova carta, né? A carta do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro. Então nós vamos falar na noite de hoje. Estamos um pouco atrasados, iniciamos um pouco atrasado. A internet não está das melhores nessa noite, né? Tivemos aí um corte, mas estamos reiniciando a nossa live com a bondade e a graça do nosso Deus e sempre dizendo a vocês, escrevam para nós e dizendo também que é uma alegria ter vocês conosco, vão chegando aí para que nós possamos juntos louvar, exaltar, engrandecer o nome do nosso Deus, aquele que é Senhor da nossa alma, aquele que é Senhor da nossa vida, aquele que é o Deus Santo, poderoso, bondoso e eterno. Então, vamos ouvir a leitura da palavra do nosso Deus com a minha esposa e depois nós já vamos estar discorrendo sobre a introdução à carta do apóstolo Pedro. A introdução da carta do apóstolo Pedro na noite de hoje. Minha esposa é contigo, pode então fazer a leitura. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Muito bem, então nós vimos aí a leitura para nós então termos um texto aí para iniciarmos. A live de hoje é apenas uma introdução da carta do apóstolo Pedro, né? Minha esposa, lê os primeiros dois versículos para nós, os primeiros dois versículos de 1 Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a persistência de Deus Pai em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Muito bem, Deus seja louvado, exaltado e engrandecido. Como eu disse, a live está, melhor, a internet não está das melhores, mas
tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo com a bênção, com a graça do nosso Deus. Como nós falamos já, a, a live de hoje é a introdução da carta do apóstolo Pedro. Como nós sabemos, né, o escritor da carta é Pedro. Nós vamos ver que no decorrer dos estudos, nós vamos ver que Silvano também teve participação aí, talvez seja a pessoa que é, escreveu os ditos de Pedro, mas é da autoria de Pedro, né? A autoria de Pedro, enfim, é claro que o Espírito Santo que inspirou. Então, nós já vamos então já dando a nossa compreensão sobre a autoria, que é Pedro, o apóstolo que escreveu a carta, tanto primeiro como segundo Pedro, ou a primeira epístola e a segunda epístola, então, foi apóstolo Pedro a qual escreveu. E escreveu, segundo os historiadores, segundo os sábios, diverge com relação às datas, mas as datas mais próxima é que seja de 60 a 64 da era cristã, ou seja, depois de Cristo. 60 a 64, uns dizem 62 a 64, mas enfim, de 60 a 64 está dentro do período abrangente, então aí de que os defensores do período da escrita da carta do apóstolo Pedro seja então essa data aí, né? Muito bem. Qual o objetivo da carta, a primeira carta do apóstolo Pedro? Então nós encontramos o seguinte detalhe sobre a carta de 1 Pedro. É o encorajamento aos cristãos, aos irmãos dispersos, né, que estavam sofrendo perseguição, sofrimento a ponto de perder as suas propriedades. Então eles eram perseguidos, tinham dificuldade por defender a fé, né, em Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro escreve: onde estavam essas pessoas? Nós vimos aqui na leitura do primeiros dois versículos, e o versículo número 2 em especial, ele escreve então aliás, no primeiro versículo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, estrangeiros que tiveram que fugir por causa da perseguição, tiveram que fugir, correram para outros lugares, porque a perseguição era muito, muito feroz. A exemplo da carta de Tiago, que ele escreve, então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos que andam dispersos. Saúdo. Então, tanto Pedro quanto Tiago escreve para aqueles que foram perseguidos. Então, eles escreveram tanto Tiago quanto Pedro para os que foram dispersos por causa da ferrenha perseguição que eles estavam sofrendo lá nos seus dias, lá na época, então, que o apóstolo escreveu, o apóstolo que era um dos esteios, um dos líderes da igreja de Jerusalém, posteriormente foi para a Itália, mas era um dos grandes lá da igreja primitiva. Então veja que para quem que ele escreveu? Tiago escreveu para as 12 tribos dispersas. E aqui ele escreve para os estrangeiros dispersos em lugares determinados, aí na região da Ásia Menor, certo? Então ele colocou aqui em Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia, Betínia, os lugares então que hoje se compreende como a Turquia, essa região ali da Turquia, né? Então ali nós temos então a região da qual o apóstolo envia essa carta para esses irmãos que estavam nesses locais, certo? Dispersos nesses locais, né? Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia, Betínia e é o lugar que hoje é a Turquia. Muito bem. Então essa é para quem ele direcionou a carta. Nós vamos, claro que quando nós entrarmos nos textos, nós vamos falar com mais precisão
capítulo por capítulo. Hoje é apenas uma introdução, certo? Então ele escreve aí, a exemplo de Tiago, que escreve para as 12 tribos dispersas, aqui também ele escreve para os também disperso, mas aqui por uma região, né? Capadócia, Galáxia, onde que o apóstolo Paulo também andou. Capadócia, Ásia, Bitínia, certo? Esses lugares. Muito bem. Vamos ver os pontos principais da carta, alguns pontos principais da carta. Nós não entregamos o esboço da carta, mas vamos ver alguns pontos principais dessa carta. Primeiro ponto principal é encorajar os irmãos em meio às perseguições, em meio ao sofrimento. Então, esse era o propósito, esse era o objetivo, um dos principais objetivos. Nós temos aqui, então, os principais propósitos da carta. Primeiro propósito, nós destacamos aqui, é encorajar os irmãos para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as perseguições. É o que nós encontramos ali, o texto que a minha esposa leu, versículo 6 e 7 do capítulo 1, que diz assim: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é aprovado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Certo? Aliás, eu li o 7, mas é o 6 também. Em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Então eles estavam perseguidos, mas diz o apóstolo que é para eles glorificarem a Deus, que era para eles ficarem firmes, para eles não vacilarem na fé, para eles não fugirem, digamos assim, da dificuldade, porque há uma esperança. Sempre há uma esperança quando nós estamos com Deus, quando nós caminhamos com Deus, quando nós andamos com o nosso Deus. Então, primeiramente, esse encorajamento nós vimos aí. Repito o texto: que em vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Então, a aparente perseguição não deveria ser, aparente não, era perseguição sim, mas que não viesse, que eles esmorecessem na fé, mas que sim eles estivessem com a sua vida voltada para Cristo, que é aquele que iria honrar a fé deles, certo? Que ela é mais preciosa do que ouro, né? A fé é muito mais preciosa do que ouro. E ouro perece, provado pelo fogo, certo? Então o ouro, para ser bem puro, ele passa pelo fogo, daí ele fica puro. Então a perseguição que eles estavam passando, diz o apóstolo, era como ouro que era provado, mas depois de passar por essa situação, seria aprovado. Então isso que é importante, certo? Muito bem, vamos destacar aqui que Erni Santos, Erni, abração Erni, um abração para ti, para a Cristina, enfim, para a família toda. Deus a abençoe grandemente. Lourdes Vieira, a prima aí, a Lourdes Vieira. Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite Lourdes, a prima. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês. Vão se conectando, vão escrevendo, que nós vamos ficar muito felizes, muito contentes, que é sinal que vocês estão dando crédito ao nosso trabalho, né? Dando crédito ao nosso trabalho. Introdução, nós estamos fazendo a introdução da carta do apóstolo Pedro. Terminamos na sexta passada a carta de Tiago e hoje nós estamos então introduzindo a carta de Pedro. Primeiramente, nós falamos sobre. Então, nós estamos vendo sobre os propósitos da carta. Primeiramente, nós vimos que é o encorajamento
aos irmãos que estavam passando por dificuldade. Vamos ver também versículo 2, 19 a 21. Minha esposa lê para nós 2, capítulo, do 19 ao 21. Mesmo que depois eu repita aqui, mas é bom que a palavra de Deus seja bem, vamos dizer assim, fixada nos nossos corações. Capítulo 2, versículo 20, deixa eu ver, 19 ao 21. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que gloriasse pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, pois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguirdes os seus passos. Muito bem, Gustavo Ferronato. Ô, Gustavo Ferronato, abração, meu colega, Gustavo. Um abração para ti, Gustavo. Deus abençoe tua vida, tua família, né? Gustavo Ferronato, ele se identifica como meu herdeiro. Mas, Gustavo Ferronato, Deus abençoe tua vida, meu amigo, colega e companheiro de jornada. Muito bem, veja só, versículo 19 ao 21, porque é causa agradável que alguém que causa de consciência, por causa da consciência com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Isso significa dizer que, se alguém padece de maneira injusta, não deve se preocupar, porque a injustiça nunca vai prevalecer. Porque que glória será se pecando sois esbofeteado e sofreis? Qual é a graça se sofre porque está cometendo erros? É merecedor. Mas se fazendo o bem sois afligido e sofreis, isto é agradável a Deus. Então, alguém que nos calúnia, alguém que nos faz sofrer, se nós não devemos, sempre a gente vai ter as bênçãos de Deus. Como se diz assim: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Então, nós precisamos entender que quando nós somos injustiçados, tem um juiz que é poderoso, tem um juiz que não dormita, que não dorme, que não perde o controle das coisas. Certo? Então vamos atentar para isso. Certo? Depois nós temos o versículo 21, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O que quer dizer que, se Jesus sofreu e não murmurou e não queixou-se, nós também temos que seguir as pisadas de Jesus quando formos injuriados. Se nós sofremos por cometer erro, aí é porque nós merecemos. Agora, se nós sofremos por injúria, por coisas injustas, Deus vai nos recompensar. Volta aquela frase conhecida, surrada: quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Então, essa é a verdade. Vamos ler mais um texto, 3,17. O 3,17 diz o seguinte: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se for a vontade de Deus que seja assim, né? Do que fazer o mal. É aquilo que nós estamos falando. Então é para encorajar os irmãos aí, se eles estavam sofrendo, tudo bem, paciência, vamos ficar firme na fé. Porque se nós padecermos fazendo o bem, é melhor do que padecer fazendo o mal. Porque o melhor é que padeçais fazendo o bem, do que fazendo o mal. Certo? Então essa é a ideia. Se nós estamos fazendo as coisas certas, vamos conseguir continuar a jornada, vamos continuar seguindo, sem problema nenhum.
Certo? Mais um texto vamos ler. 4, 12 e 13. Mais um texto para nós aí ver o encorajamento aos irmãos que estavam passando por dificuldade. Pode ler, minha esposa. 3, ou melhor, é 4, 3, 12 e 13. 4, 12 e 13. 4, 12 e 13. Amado, não estranheis o fogo ardente que surge ao meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Muito bem, na minha tradução é um pouquinho diferente, mas está tudo certo. Por exemplo, aqui, ó. Ele coloca assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhem, não fiquem aborrecidos, certo? Por que não ficar aborrecido? Por que não ficar assim? Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, ou seja, quem sofre com Cristo ou por Cristo vai vencer. Bem-aventurado, disse Jesus, quando vos perseguindo, vos disserem tudo de mal contra vós. Você será bem-aventurado quando for perseguido pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? Não devemos calar-nos, não devemos nos esmorecermos na fé. Essa era a mensagem que Pedro estava passando para os seus leitores, né? Bem-aventurado os pacificadores, mas não é esse texto que eu quero ler. Vamos ler aqui, vamos ler. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Então é o que aqui o apóstolo está dizendo. Ele tinha conhecimento de causa, certo? Mas se alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação, quando Cristo vier, na sua glória, quando Cristo vier, é o que estou dizendo, mas aqui está, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, quando Cristo vier, quando Cristo voltar novamente à terra para estabelecer o seu reino, aí nós vamos estar de bem com ele, vamos estar do lado dele. Certo? Então, o primeiro ponto é encorajar os irmãos em meio às perseguições. Os textos que nós lemos aí, para encorajar os irmãos. As dificuldades existiram sempre e existirão, mas quando as dificuldades são por nós fazer o que é certo, quando as dificuldades existirem por nós fazermos o que é correto, nós não devemos nos abalar. Pelo contrário, diz o apóstolo que nós devemos regozijar. Diz o apóstolo que nós devemos sentir feliz. Jesus também disse: bem-aventurado quando vos perseguirem, mentindo contra vós. Né? Bem-aventurado, ou seja, mais que felizes. Mais que feliz é quando alguém sofre por servir a Jesus. Né? Então, o primeiro ponto é o propósito da carta é encorajar os irmãos sobre as dificuldades que estavam enfrentando. Segundo ponto, ensinar a viver de maneira santa. Ensinar a viver de maneira santa. E é o segundo propósito. Lê para nós, minha esposa, o 1, 14 e 16. O 1, 14 e 16. Lê para nós aí. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tens anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos
santos também vós mesmos em todo o vosso conhecimento. Porque, porque escrito será, sede santos, que eu sou santo. Certo? Então aqui nós vemos que é digamos assim, um dos propósitos que ele escreveu a carta para que eles buscassem a santidade, certo? Então aqui é bem claro, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, né? As pessoas que não seguiam a fé, não seguiam ao Cristo soberano e eterno, viviam na ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Olha que chamada de atenção aqui. Olha que responsabilidade, né? Ele escreve a carta para que eles se encorajam a ser santo, a se santificar. E o que que significa ser santo? É ser alguém separado para viver de acordo com os princípios divinos, os princípios de Deus. Não é ser perfeito, é separado para ser servo do Deus vivo, para ser portador das bênçãos do nosso Deus. A internet está dando os cortes aqui no meu celular, ainda bem que é só no celular. Mas ser então portador das bênçãos do nosso Deus e divulgador das bênçãos do nosso Deus é ser separado para o trabalho, certo? Mas como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E aí nós podíamos fazer um leque aqui, ser honesto nos negócios, ser honesto em tudo que faz, ser justo, ser correto, andar de maneira justa, de maneira correta, ser sábio para viver uma vida digna. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Certo? Vamos ver ainda o 3,15, minha esposa. 3,15. Certo? Vamos ler também esse texto. 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Certo? Ele começa dizendo assim: mas também, se padecer de por amor da justiça, sois bem-aventurados. Aqui também tem mais um texto de estímulo. Não temais com medo deles e nem turbeis, nem fique perturbado. Eu vou repetir o texto. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, mesmo que tu passe por dificuldade, mesmo que passe por problema, e que as pessoas peçam assim, mas como que você passa por tudo isso e permanece firme, e permanece servindo a Deus, passando dificuldade, passando problema, passando por situações complicadas, por situações não legal, vamos dizer assim, certo? Então, não fique com medo. És bem-aventurado se você cumpre a justiça. Bem-aventurado. Não tem mais. Não ficar com medo, nem vos turbeis. Antes de ficar preocupado, antes de ficar assim, numa situação constrangedora, eles assim, antes de tudo isso, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, para que possa responder quando perguntarem, mas como assim? Tu passa dificuldade, tu passa algumas coisas que não dá para entender e continua firme na fé? Sim, continue. Por quê? Porque a nossa esperança é eterna. Muito bem. Então, o segundo ponto é ensinar a viver de maneira santa. Também nós temos lá no segunda carta, 3:18, 3:11 e 18, segunda carta 3:11 e 18, nós vamos fazer a leitura aqui.
3:11 diz assim: havendo, pois, de padecer todas estas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, certo? Havendo, pois, de padecer estas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então, mesmo que as pessoas nos tratem mal, devemos entender que nós temos um galardão do nosso Deus. E ele diz no 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ele seja a glória, assim agora como no dia da sua eternidade. Amém. Então, primeiro ponto da proposta da carta, primeiro objetivo, primeiro propósito é encorajar os irmãos diante do sofrimento, diante das dificuldades, para permanecerem firmes. Segundo ponto é santificar-se, ensinar a viver uma vida de maneira santa. Terceiro ponto, fortalecer a esperança da volta de Cristo, porque eles estavam meio que desanimadão, sofrendo, e Jesus não voltava e não voltava. Então, assim que para Deus um ano é como nós vemos na parte da segunda carta, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para Deus. Mas então o terceiro ponto é fortalecer a esperança da volta de Jesus. Certo? Capítulo 1, 3 a 5, minha esposa. Capítulo 1, do 3 ao 5. Capítulo 3, 4 e 5. Vamos ver aí. Primeiro ponto, primeiro capítulo, primeiro versículo, melhor dizendo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Muito bem, então aqui ele está dizendo assim que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele nos tornou a vida de novo, ou seja, quando nós não temos Cristo na nossa vida, nós somos mortos espirituais, mas quando aceitamos a viver conforme os ensinos de Cristo, ele nos vivifica para uma esperança incorruptível e incontaminável, e que não se pode manchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, quando Jesus voltar. Então, guarda bem a fé de anunciar aí o local. Eu me lembro, parece que Ângelo Grassi 25, se eu não estou equivocado. Mas antes que eu erre é bom. Antes que eu erre, traz para nós aí, certo? Conexão bem sucedida no Best Studio. Tá bom então, então vamos lá. Então é isso aí. Fortalecer. Vamos ver 4:7, minha esposa. 4:7, lê para nós aí, 4:7. Então a ideia é fortalecer então a esperança da vinda de Cristo. Veja 4:7 para nós. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Certo, então. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Vigiai em oração. Certo? Então nós temos que estar prontos, preparados para a volta do Senhor Jesus. Muito bem, para nós nos tornarmos muito longo, vamos ler o próximo objetivo, propósito da lição. Exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé. E aí nós vamos ver capítulo 5, versículo 9. 5:9, minha esposa.
5:9. Existis de firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Muito bem, então permaneçam firmes na fé, não vacilem, certo? Não vacile, sede sóbrio. Vamos ler o versículo do versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé. Certo? Estavam sofrendo lá tentações, dificuldades, problema. O diabo aqui, na verdade, era a ação do inimigo através das perseguições. Era a ação do inimigo através das pessoas que perseguiam. E aí ele diz assim: sede sóbrio, fiquem atentos, não sejam vagarosos em entender as coisas. Sede sóbrio, mente aberta, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está próximo de vocês, está aí. E aqui temos que ter o entendimento da passagem. O diabo estava ali, próximo deles, junto deles, para fazer mal. Anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Eles estavam aí na espreita, sempre pronto a buscar o erro, buscar a dificuldade, né, que pudesse acontecer nos irmãos. O qual resisti firme na fé. Fiquem firmes. Fiquem conscientes, né, que vocês estão no caminho certo, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, certo? Então não é só com vocês que acontece isso. E nos nossos dias também continua acontecendo isso. Nos nossos dias continua acontecendo isso. Certo? Então é isso aí. Vamos repetir aqui os propósitos da carta. Poderia ter muito mais, mas claro que nós não vamos tornar muito longo. Certo? Encorajar os irmãos em meio a sofrimento, ensinar a viver de maneira sã, fortalecer a esperança da volta de Cristo e exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Temas principais, vamos ver os temas principais. Uma viva esperança, certo? Uma viva esperança é um dos temas que nós temos. Que nós temos aqui, então, no capítulo 3-5, que diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós temos uma viva esperança, e depois ele continua para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Essa é a nossa esperança, que mediante a fé estáis guardado no poder de Deus para a salvação, já preste para se revelar nos últimos tempos. Então essa viva esperança nós devemos ter sempre, sempre, certo? E viver uma vida de santidade. Santidade também é um dos temas que nós já lemos ali, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E seja, então, tema é também santidade. Ou seja, a santidade também é um dos temas da carta de 1 Pedro. Certo? Como nós já vimos também, o sofrimento, né? Sofrimento, a identidade de Cristo, certo? E nós somos o quê? Versículo 9 do capítulo 2 diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para as suas maravilhosas luzes. É claro que no decorrer dos estudos nós vamos
falar mais desses textos, com mais precisão, porque agora é só uma introdução, certo? Então, qual que é a nossa identidade? Também é um tema. A nossa identidade é ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Muito bem. Deus abençoe grandemente a todos. Demos o pontapé inicial na carta, então, do apóstolo Pedro, dando assim, então, a introdução. E como é importante repetirmos, como é, digamos assim, didático repetir, o propósito da carta, encorajar os irmãos que estavam sendo perseguidos, ensinar a viver uma vida em santidade, segundo ponto. Terceiro ponto, fortalecer a esperança na volta de Cristo. Quarto, exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Certo? Temas principais, nós temos então uma viva esperança, né, na santidade, e também a nossa identidade, né, também levando aos irmãos a permanecerem firmes diante do sofrimento. Qual que é a nossa identidade? É quem nós somos. A identidade revela quem nós somos. Nós somos o quê? Nação santa, raça eleita, nação santa, povo adquirido de Deus. E sacerdócio real. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Queremos então agradecer a todos que estiveram com nós e que ainda vão estar com nós. Deus abençoe grandemente. Aqueles que vão ainda ouvir essa live, creio e acredito que a bênção, que a graça do nosso Deus possa estar no lar, no coração de todos. Vamos orar e vamos encerrar essa nossa live em nome de Jesus. Paizinho Santo, querido, Deus amado e eterno, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de introduzir, Senhor Deus, a carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Pai querido, Pai santo e amado, abençoe grandemente nossos amigos, nossos irmãos que ouviram e que ouvirão essa live. Tua graça infinita, tua graça poderosa e graciosa, esteja no coração, esteja na vida dos nossos irmãos, hoje e para todo sempre, nos dando sabedoria para andar firmes na fé, servirmos a despeito das dificuldades, a despeito das provações, apesar das dificuldades que enfrentamos, mas que nós possamos seguir firmes, servindo nosso Deus, exaltando nosso Deus e engrandecendo nosso Deus através do nosso viver correto, santo e agradável a Deus. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos e viva Cristo no coração de cada um.